O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode reabrir o caso Odebrecht, um esquema de corrupção que envolveu vários países, inclusive o Brasil. O Lula, quando ficou sabendo que o Trump quer uma nova Lava Jato, o bichinho ficou num estado de dadó. Lula, diz aí, o que acontecia nos bastidores da corrupção? Diz aí. Isso acontecia. Ó, dá até dó. Não aguento. Ai, meu Deus, não dá. Dá ou não dá dó de ver o Lula nesse estado? Agora sim, vamos entender melhor essa situação. Olha só. Muito bem, eu quero trazer agora, a gente segue com mais uma questão envolvendo o governo de Donald Trump, porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a gestão do presidente Trump, anunciou a revisão do acordo de leniência da Odebrecht, assinado em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. A medida pode reabrir o maior caso de corrupção transnacional da história, envolvendo propinas de 780 milhões de dólares em 12 países da América Latina e África. A revisão foi iniciada pelo procurador assistente Edward Martin, nomeado por Trump para apurar supostos abusos durante o governo Obama. Ele questionou omissões no acordo de 2016, como a falta de detalhes sobre contratos superfaturados e a ausência de reparação integral às vítimas. A estratégia do governo americano envolve mirar mais de 20 bancos estrangeiros em 14 países, aplicar multas de centenas de milhões de dólares e revogar licenças, redirecionando recursos ao Tesouro dos Estados Unidos. Caso o acordo seja anulado, a Odebrecht poderá enfrentar novas penalidades e delações anuladas no Brasil poderão ser reabertas. Quero ouvir você, Alexandre Garcia. Bom, eu estou aqui com a notícia do La Nación, da Argentina. Eu trabalhei lá 3 anos, acostumei a ler La Nación todos os dias. No dia 30 de setembro, caso Odebrecht, há um revés para os altos executivos da construtora brasileira, Odebrecht no caso, por uma resolução da Corte Argentina. Os juízes argentinos estão esperando. Teve um caso lá em que a Odebrecht participou de uma construção que está parada há 20 anos, de um subterrâneo de estrada de ferro, na estação Belgrano. E foi muita propina. E se baseou em muita coisa na Lava Jato. Aí o ministro Dias Toffoli anulou as provas da Lava Jato. E aí a justiça argentina está querendo saber, tem que reavivar isso. Que história é essa de anular a prova? É mais ou menos um caso, como está nos Estados Unidos, está ali no nosso vizinho do Sul, na Argentina. Quer dizer, foram coisas que foram abafadas e que agora estão pululando aí para, enfim, se aplicar à justiça numa grande rede de corrupção que envolveu construtoras brasileiras e obras no exterior. Augusto? Olha, também eu tratei disso, do caso da Lava Jato no artigo, porque eu não me conformo com o que foi feito, com a injustiça feita com juízes e procuradores que finalmente convenceram milhões de brasileiros de que era possível, sim, respeitar a Constituição, que determina que todos sejam tratados igualmente, né? Todos são iguais perante a lei. Você viu os grandes empreiteiros foram depor em Curitiba, eles desceram com o jatinho e fizeram a reserva no hotel por uma noite. Ficaram lá vários dias ou semanas e alguns até anos. Você começou a mostrar que qualquer um podia ser preso desde que constatado o fato criminoso. Até que chegou perto do judiciário. E especificamente chegou perto demais do Dias Toffoli.
E aí vem o senador Romero Jucá, o ex-senador, na época não lembro mais, com aquela frase: é preciso unir todo mundo e estancar a sangria. O pecado da Lava Jato foi a eficiência. Eu repito, naquela troca de mensagens eu não vejo nada mais do que o entusiasmo com o sucesso da operação. Não foi proposta nenhuma ilegalidade, não há nada a punir, ao contrário do que acontece do que mostra a lava, já falamos disso, a lava toga. Ali eles viram a chance de começar a destruir a operação que tinha levado à prisão do Lula, a prisão de meio mundo aí que se achava condenado à eterna impunidade. E a Lava Jato foi a criação, aí que se deu a criação do faroeste à brasileira. É o bandido que persegue o xerife e, no nosso caso, com a ajuda dos juízes da capital. Foi exatamente isso que aconteceu. Hoje aqui no Brasil, o poste está mijando no cachorro. Como é que pode, hein? Então, ela continua a produzir efeitos positivos, a Lava Jato, no Peru, em outros países aqui perto. Agora, os Estados Unidos receberam dinheiro da Petrobras. A Lava Jato devolveu o dinheiro. Os acordos de leniência, ali, acordo de delação, renderam o dinheiro que foi devolvido à Petrobras. Quer dizer, nós, pagadores de impostos, recuperamos o dinheiro roubado e o Toffoli está devolvendo sistematicamente, 1 a 1. E o Gilmar Mendes, que é capaz de tudo, me aparece quase chorando, né? Quase chorando, choro convulsivo, pranto convulsivo sem lágrimas, que ele inventou. Chorando porque o Emílio Odebrecht teria sido torturado, é um caso de tortura. Ele não ficou preso nem um dia, ele mandou o filho representá-lo. E o filho identificou o amigo do meu pai, viu o amigo do meu pai no Toffoli, que tinha decretado a censura, né, na Cruzoé, porque dizia isto na capa. Naquele momento ele recuou para depois voltar. Então os bandidos, os condenados à eterna impunidade é que estão voltando. Então, de novo, os Estados Unidos me deixam mais animado com a possibilidade de a gente cumprir a Constituição. Marcília? Pois é, e aí depois ainda dizem que nós temos de ensinar aos Estados Unidos o que é democracia. A esquerda tem a capacidade, alguns atores mesmo de novela e alguns atores políticos têm ainda o desplante, né? O despautério de dizer que a nossa democracia é mais pujante do que a dos Estados Unidos. O Augusto Nunes lembrou muito bem, a gente esteve aqui no Peru, aliás, os desdobramentos desses casos todos, e um dos desdobramentos ocorridos no Peru é que a gente mandou a Uber da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru e a asilamos politicamente depois que ela tinha sido condenada a mais de 15 anos por lavagem de dinheiro e ainda rompemos as colaborações com o país ou com os países que estavam tocando para frente. Quer dizer, não contentes em soterrarmos as investigações do Brasil, ainda impedimos que os países que assim estavam fazendo com algum tipo de auxílio nosso pudessem seguir com esse auxílio. Quer dizer, é essa a nossa democracia e é essa que os Estados Unidos têm. Qual que será a verdadeira? Eu vou te dizer, hein? O Departamento de Justiça abrindo esse caso, ele vai passar um pente fino nessa situação aí, hein? Nessa investigação. E o Trump vai querer saber, eu acho que primeiro,
quem foi o relator desse processo aí da Lava Jato na época. Aí vão ver que foi o Teori Zavascki. Teori Zavascki morreu. Vão querer saber as causas da morte. Vão querer saber se ele tinha inimigos. Vão querer saber se ele estava sendo ameaçado. Vão querer saber se a família estava sendo ameaçada. Vão querer saber quem é o piloto, passar um pente fino na vida do piloto. Se tinha mais alguém a bordo, se ele tinha inimigos. Olha, isso vai dar o que falar. Vão querer saber também quem foi que entrou no lugar do Teori Zavascki, o juiz relator, se eu não estou enganado, da Lava Jato. Quem entrou no lugar dele? Vão querer saber de tudo. Eu acho que já tem muita gente aí com as barbas de molho. Agora, o que está me dando dó mesmo é do Lula. Isso aconteceu. Ó, eu não aguento ver essa cena. Meu Deus. Ele já deve estar assim, ó, inconsolável. Olha, quando ele já está sabendo disso, né? Tadinho do velhinho. Bem, isso aí ainda vai ter muita história para contar. Mas quando os Estados Unidos vêm com essas ações aí, nos dá uma esperança, não dá? Dá ou não dá? De ver a nossa Constituição sendo respeitada. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.